Olá pessoal, boa tarde. Todo mundo está me ouvindo por aí? Boa tarde, Mariana. Zé Carlos, boa tarde. Marcelo, Eric, boa tarde pessoal. Vocês estão bem? Ok. Boa tarde, professor. Boa Dá para me tarde. ouvir, sim. Boa Estamos tarde, bem. Andressa. É muito bom ouvir você. Eric, boa tarde. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Vamos aqui primeiro. Estou limitando aqui a transmissão, basicamente texto, apresentação, evitando vídeo para não ser pesado e para aqueles que têm limitações aí de conexão ou que usam um celular pequeno, aí a imagem não vale muito. O importante é o texto e a fala, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Na nossa última aula que eu enviei a vocês, eu acredito que vocês devem ter visto, né? Tem poucas pessoas olharam lá e seria importante se mais de vocês participassem, lessem, vissem, né? Mas enfim, cada um aí sabe da sua situação. Nós estivemos discutindo curadoria digital. Foi isso mesmo? Nós estivemos discutindo curadoria digital e essa é a nossa aula de 28 de 9 de setembro na disciplina de informática documentária. É uma aula ao vivo, mas eu estou gravando a aula como das outras vezes. Voltando rapidamente à aula do dia 23, eu passei para vocês os conceitos sobre curadoria digital, tá? E alguns conceitos iniciais sobre Big Data. Só um instante. Deixa eu achar aqui onde é que está essa pessoa que quer. Poxa. Ok. Vou tirar essa janela daqui só um instantinho. Ok, vocês conseguem enxergar direitinho, né? Então, eu havia discutido, apresentado melhor, não discuti com ninguém, eu estava sozinho, né? Essa parte aqui de conceituação de Big Data, né? Aliás, curadoria e Big Data. Na sequência, eu falei parte de para que serviria a curadoria digital, como é que aquilo poderia acrescentar alguma coisa. Discutimos o que seria, como aquilo poderia ser trabalhado, né? E partimos do estudo da definição do que significaria curadoria. Depois disso, eu apliquei o conceito para a parte de curadoria digital, tá certo? Digital e digital de dados. E beleza, aí finalmente nós chegamos o que? Na parte de curadoria digital. E nós percebemos que, além do óbvio, né, que o próprio nome gostaria de dizer, eu falei para vocês sobre possibilidades que a curadoria digital poderia trazer, né, algumas possibilidades. Na continuação, eu ainda falei sobre que ferramentas seriam necessárias para a gente estabelecer a curadoria digital em uma instituição, né? Fazendo uma grande distinção, separação, diferenciação entre curadoria digital, preservação digital e também de outros processos que são necessários para podermos, como se fala, para podermos implementar a curadoria digital.
Dentre os processos que foram falados, nós tínhamos também a virtualização de acervos. E eu falei sobre virtualização, que seria o quê? Seria justamente a transposição de um objeto do mundo material para o mundo virtual. E isso não consiste apenas em uma única produção de um documento digital, tipo tirar um xerox, bater uma foto, escanear. Que você levar para o mundo digital consistiria em você também construir um repositório de metadados associado àqueles documentos que foram digitalizados, que foram virtualizados, tá certo? E nós finalizamos tentando fazer uma diferenciação mais entre curadoria digital de dados, e com isso eu apresentei as possibilidades que na curadoria digital de dados nós poderíamos ter. A primeira dela, como eu falei, era a questão da descoberta do conhecimento, certo? Exemplifiquei que essa descoberta de conhecimento, por exemplo, ela pode ser entendida como, entre as várias possibilidades, a rotulação automática, baseada no uso que as pessoas fazem, né, que também pode ser colocado como uma classificação social automática, né, e que isso era um exemplo da descoberta de conhecimento. Nisso eu senti necessidade de afirmar mais uma vez, né, o que seriam dados. Coloquei essa definição, que são observações de natureza quantitativa ou qualitativa, relativos a elementos reais ou imaginários. Imaginários você pode colocar aí como intangíveis, ou só aqueles que são construídos através da criatividade humana para representar sistemas, contabilidade, dinheiro, esse tipo de coisa, né? Bom, então eu fiz a diferenciação que eu costumo fazer, que dados não são sinônimos de informação e que dados não são sinônimos de conhecimento, ok? Aí eu continuando a diferenciar dados, nós colocamos que os dados compreendidos, ou seja, interpretados pelo ser humano, que eu chamo aí de observador, esses dados interpretados, eles produzem ou não informação no observador, tá certo? Bem, e que as informações anteriores, vividas, conhecidas pelas pessoas, né, associado com novas informações, produzem mais informações e conhecimento no observador. Ok. E eu propus aqui um pequeno exercício, uma pequena mentalização, né, para provar aqui que dados, informação e conhecimento são diferentes uns dos outros, né? Bom, e por fim, eu coloquei que o termo em si, Big Data, nada mais é um nome novo, já nem tão novo mais, para você fazer referência a um conjunto grande de dados, um conjunto muito grande de dados, né? Bem volumoso, sei lá, vários milhões de registros, tá certo? E para esses bancos de dados, né, esses corpora, que são muito extensos, são necessários métodos de manipulação, de extração, de conversão, de alteração mais complexos do que os bancos de dados normais, aqueles que são de tamanhos pequenos. Então, nós chegamos aqui na parte de termos ou conceitos que são associados ao Big Data. São eles: Data Science, Data Analytics, Business Intelligence
E esses três aqui, todos não são Big Data, né? Assim como confundem preservação digital, repositório institucional com curadoria digital, também confundem Data Science, Data Analytics e Business Intelligence com o termo Big Data, tá? Então, o que é Big Data? De novo, Big Data, ele é só um grande repositório de dados, só um grande repositório, um enorme repositório, aquilo é Big Data. Aí você pode tratar esses dados, usar esses dados, consumir esses dados usando Data Science, usando Data Analytics, usando Business Intelligence. Data Science tem certos métodos de trabalho, Data Analytics tem outros métodos de trabalhos e Business Intelligence também tem outros métodos. Alguns métodos são comuns, né? Comuns a todos eles, mas outros não. Outros são normais, são ok. Bom, deixa eu ver aqui. Então, fazendo uma analogia, fazendo uma experimentação, né? Big Data pode ser compreendido como a farinha, o fermento, os ovos, o leite, o açúcar e a manteiga. E o que é que você pode fazer com esses elementos? O que é que você pode fazer com isso aí? Você pode fazer pão, pode fazer biscoito, pode fazer bolo, pão salgado, pão doce, né? Você pode fazer um bocado de coisa, não é não? Cadê o pessoal que gosta de cozinhar, né? Que gosta de fazer alguma coisa na cozinha, ou só que gosta de comer coisas boas, né? Então, isso aqui dá para fazer muita coisa. Então, vamos. Então, Data Science e Big Data são meios para transformar o material, né? Para transformar o Big Data em pão, em bolo, biscoito, ou seja, transformar Big Data em previsões, tendências, percepção de anomalias, descoberta de dados, descoberta de conhecimento, ok? E agora a gente começa aqui a aula do dia 28/9, né? Então, bom, falando mais sobre curadoria digital, parte 2 ainda. Nós vamos fazer pão. Então, dentre muitas aplicações que nós podemos desenvolver e utilizar com Big Data, eu destacaríamos o seguinte: detecção de fraudes, né? Como é que o seu cartão de crédito ele percebe, ou ele supõe, ou ele detecta que alguém está tentando clonar, ou alguém está tentando fazer uma atividade fraudulenta no seu cartão de crédito? É porque é traçado um perfil em relação a você e seus hábitos de consumo, né? Então, eles em geral têm dados sobre quanto custa, ou melhor, quanto você costuma gastar nas suas operações, né, de débito ou de crédito, onde em geral você costuma fazer esses gastos, né? E onde você costuma parcelar ou não parcelar, tá certo? Deixa eu só ver aqui o pessoal aí. Pessoal,
Para mim aqui está tudo tranquilo, eu estou conectado aqui falando com vocês, mas também tem um celular conectado na transmissão, tá certo? Então, se parar aqui é porque parou para todo mundo. Então, o meu está funcionando normalmente, está direitinho. O pessoal que tiver dificuldade aí tem que procurar um canto de melhor qualidade de internet aí para poder acompanhar, tá certo? Mesmo assim, por favor, queria um feedback se está todo mundo ouvindo direitinho. Valeu, Sérgio. Tá tudo normal aí, né? Tudo normal, professor. Obrigado, Sandra. Valeu, Zé Carlos. Okay. Então, voltando aí para a apresentação, o que acontece? Além da detecção de fraudes, né, que pode ocorrer da forma que eu expliquei para vocês, né, vamos supor, o Oswaldo, ele costuma gastar R$50 por dia, né, R$40 por dia. De repente, aparece lá uma movimentação de R$300. Ora, eles ficam com a orelha em pé, né? R$300, tá? Caraca. Aí observam. Isso aí é na região de onde ele está, ele costuma andar? Não. A última transação que ele fez nesse lugar? Não, nunca fez. Ele fez alguma transação hoje? Sim. Do local que ele estava para esse local agora, qual é a distância? Ele vai reunindo dados para perceber a viabilidade de você ter feito ou não ter feito aquela transação com seu cartão e tudo. E aí lançam uma exceção dizendo, isso aqui deve ser uma fraude. E aí detecta. Mas também a fraude pode ser outro tipo, vários tipos de fraude. A curadoria digital e Big Data também tem aplicações e mecanismos de busca. Certo? Mecanismo de busca. Por exemplo, a pessoa vai e coloca uma palavra-chave. Deixa eu ver aqui. Coloca uma palavra-chave, uma expressão de busca assim. Segredo do sucesso, tá certo? Okay. Essa aqui é a minha expressão de busca, certo? Expressão de busca. B. Como resposta para essa pesquisa, baseada nessa expressão, eu recebo livro A, livro B, livro C, livro D. Ok? Essas são as respostas. O usuário pega esses livros aqui, olha e descarta todos. Ok? Descarta. Não. 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 Descartou todos esses. E então ele coloca o segredo da vida profissional. Certo? Ele mudou a expressão de busca. Tudo isso na mesma conexão, no mesmo dia que ele está trabalhando, tá certo? Aí coloca lá, aí vem o livro X, livro Y. E aí, livro Y, sim. Esse aqui também não. Ok. E agora vamos abrir o microfone para ouvir a participação de vocês aí. Isso aqui, o que indicaria para a gente? O que eles podem nos indicar? Olá pessoal, vamos participar. Ok, a ideia é vocês poderem participar, tirar dúvida, né? Senão seria só aula gravada. Vamos pela chamada aí. Cadê a Mariana Monteiro? Mariana, cadê você? Você está aí ainda assistindo a aula ou você já foi embora? Oi, Mariana.
Pronto. O que, que você poderia perceber? De que relação você perceberia nesses simples exemplos que eu coloquei? Oi, Eric. Eric está querendo falar, né? Tudo bem, Mariana, não tem problema, pode escrever. O pessoal fica de olho no chat, eu estou de olho do chat também. Ah, você não estava aí prestando muita atenção, né? EB é a expressão de busca, Mariana. Bom, Eric ia falar alguma coisa? Eric, pode falar. Pronto. Andressa, pode falar alguma coisa? Aprimoraria. Professor, houve uma recuperação, né? No termo Segredo da Vida. Houve sim uma Agora não recuperação. lembro qual. Teve uma recuperação o livro. No livro Y para a expressão Segredo da Vida Profissional. Eu só Certo. não lembro qual seria o termo usado quando a gente procura, né, e tem essa recuperação. Porque no caso o Segredo do Sucesso não teve nenhum. Nenhum, né? Obrigado, Andressa. Bom. Anderson também se manifestou. Ele disse: esse acervo só tem um título sobre segredo da vida profissional. Acho que ele está querendo dizer que ele não tem nada a respeito de o segredo do sucesso. Marcelo Monteiro diz assim: ele aprimoraria a representação? Certo. Cadê aí? Ítalo, tá indo aí, Ítalo? Oi, Ítalo, você percebe alguma coisa que você pode comentar? Percebe alguma coisa que você pode comentar nesse exemplo simples que eu dei? Que é um exemplo como a curadoria digital, como os processos de BI, né, Business Intelligence, de Data Analytics, Data Science podem ajudar a biblioteconomia? Sérgio da Força. A força esteja com você, Sérgio. Pode comentar aí alguma coisa? Tem algo para comentar, Sérgio? Você está me ouvindo, professor? Perfeitamente, alto e claro, como se eu estivesse do meu lado bebendo cerveja. Aí é uma coisa boa. É verdade. Professor, eu queria primeiro perguntar ao senhor que se trata de dois títulos, o Segredo do Sucesso e o Segredo da Vida Profissional. São livros diferentes. São livros diferentes, Desculpa, né? perdão. Então, assim, Perdão. São expressões de busca diferentes. E aqui, no exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros diferentes que vieram em momentos diferentes. Pronto, então é o seguinte, como são expressões, não é o título do livro, ele, no meu entender, que ele está dizendo o seguinte, que, no primeiro exemplo, livro A, B, C e D, não foi encontrado esta expressão, certo? Uhum. E no segundo caso, o Segredo da Vida Profissional, foram citados dois livros, sendo que um também não logrou êxito, e o outro sim. Quer dizer, ele deve ter feito uma busca, alguém deve ter feito aí lá naquele processo de catalogação e indexação. Pode ser nos Isso dois. que você faz, Né? que você faz por partes do livro, né? Isso. Aí pronto, aí pode ser que. Então essa expressão está gravada lá no arquivo e ele fez uma busca bem rápida e detectou. No primeiro ele não detectou nada. Ele está dizendo que tem 4 livros na base. Tem 4 livros, mas não detectou nada. E no segundo existe 2, e dos 2 apenas um contém a expressão, no meu entendimento.
Bom, então vamos aqui. Nós temos aqui um comportamento do usuário, né, que fez uma expressão de busca desse jeito e teve como resposta do sistema esses títulos. Ele descartou todos eles e refinou, reconstruiu a sua expressão de busca, reajustou. E aí então vieram esses dois livros. Ele descartou esse e acabou ficando com esse livro aqui. Vamos supor que esse caso aí que aconteceu, ele ocorreu 300 vezes em um mês. Acrescentar mais esses dados aqui para vocês, certo? Isso aqui aconteceu. Peguei o bloco de nota, mas ele é muito pobrezinho. Agora vai, onde eu vou usar outra coisa. Então, aconteceu essa situação, certo? Mas aconteceu 300 vezes em um mês. O que isso nos indicaria agora? Se essa situação aconteceu 300 vezes, certo? Em um período de tempo, significa que há uma relação entre essa expressão de busca e essa outra expressão de busca. Significa que há uma relação, há uma cadeia de conhecimento, cadeia de dados, de informação, que leva daqui para cá. Se aconteceu 300 vezes que as pessoas procuravam desse jeito, descartavam tudo, depois refinavam uma expressão de busca e enfim pegavam um determinado título, significa que um computador deveria fazer o seguinte: ele deve manter esse comportamento, mas ele também, da próxima vez, ele deve fazer isso, ó. Ele deve incluir o livro Y na consulta. Okay? Ele deve incluir o livro. Se isso continuar acontecendo, ele deve fazer isso aqui, ó. Deve colocar o livro Y em evidência, colocá-lo mais prioritariamente como resposta. Por quê? Existe uma relação dessa expressão de busca com esse livro. Essa relação, ela está acontecendo por algum motivo, porque o trabalho do humano, do bibliotecário, foi errado, foi ruim, não foi preciso, ou porque os usuários não sabem perguntar direito, não sabem formular uma expressão de busca direito, mas que eles começam com essa e no final pegam esse livro. Mas, como a biblioteca só existe por causa dos usuários, se o usuário está errando, então é obrigação da biblioteca entender esse erro e contornar o erro para fazer com que o potencial livro, que o livro encontre o seu leitor, né? Para cada leitor o seu livro, para cada livro o seu leitor. Então, o que acontece é o seguinte: na medida que o sistema vai sendo utilizado, ele vivo vai fazendo esses ajustes. Tom, com certeza, mas esse comportamento aconteceu 300 vezes, né? 300 vezes. Se aconteceu 300 vezes, eu posso até dizer que nem interessa se o bibliotecário errou ou se acertou, só interessa que se tem um negócio que está acontecendo 300 vezes por mês, então tem que vincular isso com isso. Mesmo que numa expressão direta, aparentemente ele não entre nessa busca, não seria uma resposta para essa busca. Lembra a história da máquina de escrever? Na biblioteconomia, como a gente vê hoje, com os sistemas que ela utiliza, ela funciona assim, como uma máquina de escrever. Como eu não tenho nenhuma relação daqui
com isso, então nada acontece, nada nunca vai mudar, a não ser que um bibliotecário vá lá e mude manualmente, né? Mas se o sistema percebe esse comportamento e acrescenta esse livro aqui, então ele é mais do que uma máquina de escrever. Ele começou a escrever umas linhas, melhorando. De repente ele percebe também que nessas 300 vezes, nenhum desses livros foi consultado. Ninguém quis. O que significa? Que o sistema ele deve suprimir isso. E fazer o quê? Pegar aquela relação e colocar lá. E incluir esses livros, né? Só um instantinho. Ele deve incluir esses livros, né, para uma nova repassagem de catalogação, de indexação, de correção. Entendeu? Ele tira de lá e bota aqui e fala: por favor, verifica se isso está certo mesmo, se esses livros aqui estão processados corretamente, porque o negócio está dando muito erro. Pode falar, Sérgio. Não, era isso mesmo, o senhor já respondeu. É porque se o sistema automaticamente ele faz essa exclusão, né? Sim. Por verificar que aqueles que não há ocorrência da frase aí, né? Dessa expressão nesses livros, mas aí o que o senhor já respondeu, o livro está para checar o processamento, exatamente, porque também pode ser, como o senhor falou, é uma questão de falha na indexação e catalogação, né? Isso, exatamente, Sérgio. Boa intervenção. Então, Tom, como isso aqui acontece muitas vezes, certo? Então a possibilidade de um erro ela vai diminuindo na medida que isso vai acontecendo mais vezes, tá certo? Mas se isso aqui fica acontecendo, então alguma coisa tem que mudar, tá? Bom, então cada vez que alguém vai numa biblioteca, certo? E coloca uma expressão de busca, produz um conjunto de resposta, ou seja, uma expressão de busca implica em um conjunto de resposta. Vou chamar de um conjunto R. Portanto, para uma determinada expressão de busca, implica em um conjunto de resposta. O computador tem que trabalhar aqui para melhorar. Exatamente, Tom, exatamente. Ele faria a reindexação, como você falou, ele faria mais um carimbo no livro, mais um carimbo, mais uma anotaçãozinha de que as pessoas que procuram por Segredo do Sucesso quase sempre leem o livro Y, que também costumam procurar como segredo da vida profissional. Bom, beleza. Vamos seguir aqui nesse exemplo hipotético que eu estou passando para vocês. Professor? Pode falar, Eric. Então, isso seria uma evolução do sistema que os buscadores utilizam atualmente de sugestão de busca, né? Seria algo assim? Algo desse tipo, né? Como sugestão de busca, mas os indexadores, os buscadores como o Google e outro tipo de coisa, eles têm um volume muito grande de dados, então às vezes a resposta que eles nos dão deixa a gente mais perdido do que se não tivesse dado resposta nenhuma. Assim, quando eu faço uma pergunta no Google, ele me dá 1 milhão de respostas. 1 milhão de respostas é a mesma coisa que não me dá resposta nenhuma. É a mesma coisa se você falar: professor, eu não entendi isso. O que isso quer dizer? Aí eu digo assim: depende, pode ser o que você quiser. O que isso quer dizer afinal? Não quer dizer nada. Mas voltando aqui, olhem. Se
com essa expressão de busca, o segredo do sucesso, eu chego a um livro que está catalogado, indexado como o segredo da vida profissional, então significa o quê? O que eu posso também perceber? Que o segredo, né, do sucesso e o segredo da vida profissional são sinônimos em algum contexto, certo? Ó, aqui é o A e aqui é o B. Então, A e B são sinônimos em algum contexto. Ah, Moneyball, legal, Sandra. Quem sabe a gente passe aí para o pessoal assistir. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês agora, esse aqui, olha, certo? Isso aqui é Business Intelligence. Olha, isso aqui, ó, melhor, eu voltei. Isso aqui chama-se BI, chama-se Business Intelligence. Eu percebo um comportamento do usuário e a partir desse comportamento eu começo a fazer implicações. Aqui eu uso mineração de dados. Eu vi que existe um comportamento de quem pede um determinado texto, acaba chegando em outro e aceita aquele. Então, Business Intelligence e Data Mine. Aqui, quando eu percebo que existe uma expressão de busca que chega a um conjunto de resposta e que a expressão inicial, o segredo do sucesso, acabou terminando com sucesso em outra expressão chamada o segredo da vida profissional, é então uma descoberta que A e B são sinônimos em algum contexto. Então amanhã, quando alguém procurar a expressão de busca B, ele inclui respostas para B e inclui também respostas para A e vice-versa. Tá certo? Imagine que depois surja uma outra pergunta, uma outra expressão de busca, número 2, que chega a alguns dos livros que vem tanto para A e para B. Então ele vai acabar percebendo que saco. Oi. E B e C possuem significados similares em algum contexto. A questão é que, para o ser humano fazer isso, ele tem que ficar de olho, ver tudo que o pessoal lê, tudo que o pessoal pega, tudo que eles perguntam e qual é o resultado que aquilo teve. Ou seja, ele chegou e pegou 10 livros na prateleira, botou na mesa, olhou, empilhou os 10, buscou outros 5, empilhou, botou outros 5, empilhou, botou mais 3, separou um, e esse ele quer ir embora, quer levar embora para casa. Então o bibliotecário tinha que chegar lá e perguntar: qual foi a expressão de busca, o que é que o senhor estava procurando? Eu estava procurando isso, aquilo. Aí ele anota isso, aquilo, tá certo. Tá bom, qual é o título que você está levando? Anota os dados, muito obrigado. Aí tem que voltar lá na mesa onde essa pessoa estava trabalhando, pegar todos os livros que aquela pessoa pegou e que ela descartou e compreender qual é a relação que aconteceu ali. De repente o usuário só estava procurando errado, como de repente o usuário está procurando certo, mas há uma imprecisão ou uma diferença de linguagem muito grande entre o que o usuário procura
e como está catalogado no acervo, nos sistemas de acervo, tá certo? Então, aqui o que eu preciso que vocês entendam é que Business Intelligence, que Data Mine, Data Science, são ferramentas para melhorar a biblioteconomia, para levá-la para o século que a gente vive, para trazer para 2020, né? Porque hoje ainda estamos parados entre 1960 e 1980. Não tem nada de novo, só máquinas de escrever. Ô, professor, Sim, Sérgio. professor, aí é o seguinte, nós temos 3 processos de indexação: o manual, o automático e o semiautomático, certo? Sei. Então, essa ocorrência, ela é mais comum como falha do ser humano, o ser humano alimentando a máquina, né, o banco de dados da máquina, ou então a máquina, depois que ela está autoprogramada, ela pode criar atalhos ou caminhos que não levam ao resultado e levam à ocorrência de falhas. Então, eu acho isso aí é mais comum. E qual dos 3 processos? Certo. Tá. Eu estou processando a sua resposta, viu? Você aguarde aí, por favor. Um instante, Ok. tá? Um instante. Vocês estão vendo essa tela aí? Pronto, eu estou fazendo um desenho, tá? Ok? Deixa eu só acrescentar aqui. Mais um instantinho. Pronto, que eu quero que saia na gravação também. Vocês estão vendo aqui? Ó. Sérgio, o sistema, ele fez esse processamento. Esse processamento sai e dá uma resposta para o usuário. Beleza? Então vamos supor que, como tem muita gente fazendo, né, muitos pedidos, e o sistema percebe aquela relação que eu falei, né? Aqui eu tenho a resposta, aqui o usuário formulou uma expressão de busca, certo? E teve esse conjunto de respostas aqui. Bom, quando acontece isso e o sistema assume as relações, se ficar só por isso, pode começar a ter erro. Mas acontece que tem isso aqui, ó. Tem uma retroalimentação, tem uma correção mostrando para o sistema. Então pode ser que uma relação que ele criou, com o passar do tempo, pode começar a produzir resultados ruins, porque evoluiu, porque mudou, porque o linguajar mudou, tá certo? E quando isso acontece, o sistema tem que mudar, ele tem que se adaptar. Surgiu uma nova palavra, as pessoas não podem usar essas novas palavras nos sistemas de busca, né, das bibliotecas, porque é uma palavra nova e o negócio foi feito lá há muitos anos, né? Eles não ficam acrescentando nova terminologia. Isso é um abismo cultural enorme entre, por exemplo, os potenciais usuários da biblioteca, que são adolescentes, né? Eles têm fala, costume, postura, vocabulário
muito diferentes de uma Geração para outra? obrigado, estava procurando essa palavra, foi ótimo, de uma geração para outra, entendeu? Então, de uma geração para outra, o vocabulário é enorme, muito diferente, tá certo? E os sistemas simplesmente não se apropriam disso, perdem. Então, o que acontece, por exemplo, em um sistema que esteja coletando dados hoje sobre o que as pessoas falam no Twitter, no Facebook e em outras redes sociais, certo? O vocabulário usado lá, daqui a uns anos, vai se tornar encriptado, vai se tornar criptográfico, de forma que a gente vê o que está escrito, está em português, mas a gente não sabe o que quer dizer, porque a gente perdeu o significado, nós perdemos exatamente o que significa lá. Eu acho que, tirando o Sérgio, acho que a maioria aí vai saber o que significa crush. Você sabe o que quer dizer crush, Sérgio? O Sérgio disse que não, mas a maioria, olha lá, a Sandra disse refrigerante de laranja. Pior que não é não, né? É uma relação de aproximação, de interesse de uma pessoa por outra. A pessoa fala assim, eu estou interessado, eu quero ficar, eu quero sair, quero estar com aquela pessoa, né? Quer dizer paquera, meu crush, minha crush, sei lá, coisa desse tipo. Então, vão surgindo esses vocabulários e eles não vão fazendo parte, tá certo? Eles são perdidos, eles são esquecidos, né? Existem um monte de outras terminologias que vão sendo perdidas, né? Isso, mangá, manga. Aí é mais no sentido de duas palavras com significados diferentes, mas a mesma escrita, né? Mas isso também, né, Sandra? Posso dizer. Então, Sérgio, o sistema, ele atualiza, como eu estou mostrando aqui, entendeu? O sistema vai atualizando, ele tem que ser retroalimentado, ele é vivo, ele vai trabalhando, ele vai fazendo as coisas. Isso significa o quê? Significa que as coisas vão evoluindo no computador, mas, né, se elas não evoluem nos registros, então fica parado no tempo. E isso hoje, infelizmente, é uma real. Raramente eu escuto falar de uma biblioteca na qual eles têm um processo, um procedimento de atualização, de correção do processamento técnico do livro, certo? Bom, voltando aqui para a apresentação, né? Eu falei de detecção de fraude também, mas aqui, aprimoramento e mecanismos de buscas, como eu acabei de exemplificar, e esse, né, relacionado com o quê? Com a sugestão e recomendação. Né? Tudo aqui está interligado. Tudo começa a ser possível a partir do momento que você começa a guardar os dados para criar o Big Data. Então, o Big Data, ele é o compêndio de dados que vão sendo produzidos pelos usos, costumes e hábitos dos usuários em relação ao produto que você vende. Tá? Também você pode usar Big Data usar Big Data para ser usado em práticas de processamento de vídeo, de áudio, de texto, né? Pode ser vigilância para impedir roubo de livros, de coisa de biblioteca, para previsão de demandas, né? Porque se você tem aqui, ó, se você tem um gráfico de consumo, certo? Você tem um gráfico de consumo e esse consumo ele está subindo, certo? Ele está subindo e o seu estoque está aqui. É óbvio que daqui uns dias vai haver falta. Ó, puf, passei o estoque. Faltou. Isso aqui é usado empiricamente em bodega. O dono lá da bodega fala, cara, estou vendendo muita cachaça. Eu
só estou com 10 litros. Eu tenho que, né? Eu tenho que comprar mais cachaça, né? Opa, está chegando o carnaval, vou comprar mais cachaça. Mas a biblioteconomia não usa recursos como esse. Não usa. Ela é reacionária. Então ela espera chegar aqui. Quando chega aqui, ela começa um processo de compra. Esse processo de compra leva meses. Quando os livros chegam, já passou a fome. A criança foi dormir sem leite, foi dormir sem jantar. O cliente cancelou o pedido, foi embora. Tá? Sabe aquele garçom que você chega e pede para ele você pede, sei lá, uma água mineral, que você está almoçando ali e não está entrando bem, e você quer uma água mineral. 15 minutos depois, o cidadão não levou a água mineral ainda para você. Você terminou seu almoço, pede a conta e aí ele vem com a água. Aí, não, mas que já tinha... Você pede um prato, pede uma sobremesa, come. Tá pagando, lá vem o garçom com a sua sobremesa. Aí você fala, não quero mais não. Não, mas veja, por quê? Fala, não, veja você, eu queria comer aqui, esperei meia hora, não veio, estou indo embora, acabou-se, né? Então o que acontece é isso mesmo, né? Pérgamo é usado em arquivos, museus e bibliotecas. Tem vários tipos, Magister, Archivium, Mark 21, e eu não sei qual o nosso. O nosso é o Mark 21, né? Mark 21 com codificação em XML, algumas coisas assim. Bom, continuando aqui. Vamos supor, por exemplo, a aplicação de Big Data em outra área, uma área, por exemplo, um tribunal de contas, que são as esferas públicas que vão avaliar as contas dos gestores, né? Que vão avaliar se os gestores estão gastando bem, gastando direito, não estão. Tá aqui, ó. Tende a haver predição de desvio, analisando a prestação de conta, analisando tudo, né? Bom, nós já estamos aí com bastante tempo de aula, né? Nós estamos aí de revisão, foram uns 15 minutos e já estamos aí então com mais de 40, perto de 45 minutos de aula, se já não estivermos estourando. Então eu vou encerrar a aula por aqui, vou abrir só para algumas perguntinhas, se não tiver a gente encerra, a gente termina isso na próxima aula, tá certo? Na próxima aula eu continuo explicando, na aula gravada, e na outra segunda a gente tenta fechar esse assunto. Alguém tem perguntas? Professor, tem, mas é com relação à última atividade, Pode que era falar. para fazer o levantamento sobre o acesso, né, as políticas de acesso de informação às pessoas, nas bibliotecas, unidade de informação, museus, enfim. A gente ainda vai voltar para levantamento. discutir isso, né? Mas pode falar. Pronto, esse levantamento, o senhor quer que a gente faça com mais de uma unidade, para a gente ter um parâmetro? Essas políticas de acesso, eu estava pesquisando, professor, são bem diversificadas, né? Algumas têm a ver com essa nova lei de proteção de dados também. E Agora outras são virou mais moda, né? Vai ter que fazer isso, porque senão tem gestor que vai para cadeia, né? Então, Pois é, e assim, como o senhor falou, algo novo, e eu achei mais a jurisdição mesmo, as leis, do que a aplicabilidade nas unidades, olha, eu já que já está sendo implantado. eu recomendo, Sandra, que você faça no máximo que for possível para você, que é para você ampliar o seu entendimento, né, e Certo. profundidade sobre o assunto. Mas o que eu Pronto. queria é que cada um de vocês verificasse, vocês vão perceber que existe muito pouco ou não existe política de acesso com relação aqui. Sim, Né? Esse é um grande fato. Então exatamente. isso aí é mais ou menos como alguém chega e fala, olha, não coloque a mão na tomada porque você vai tomar um choque. As pessoas em geral não acreditam, até que tomam um choque, né? Então, se eu falo para vocês que não existe, é diferente de vocês irem a campo e constatarem pela pesquisa de vocês que não existe ou que é precário, né? Tá bom? Uhum. Ok, professor, obrigada. Nada. Anderson, tem que ser reconstruído, o negócio tem que repaginar, entendeu? Tem que mudar. A UFC e outras instituições aí grandes tem que, vamos dizer assim, reconstruir, começar de novo, fazer para valer, pensar em tudo. Mas isso, para acontecer, primeiro de tudo, Anderson, o bibliotecário tem de querer.
Ele não só tem que querer, como ele tem que saber dizer o que quer e dizer por que está ruim e o que ele precisa, né? Ora, por que os médicos brigam e recebem os seus equipamentos e recebem os medicamentos? Porque não dá para fazer o trabalho sem aquilo. O bibliotecário tem que fazer isso, tem que dizer, olha, não dá para trabalhar sem isso. Mas ele tem que criar dados, criar estatística, mostrar as coisas, mostrar os fatos, né? Sem dados, sem argumentos matemáticos, sem evidências, não acontece, Anderson. Então, assim, primeiro de tudo tem que mudar, né? Quem tem que mudar? A biblioteconomia. O bibliotecário tem que evoluir, tem que trabalhar por um sistema mais adequado. Um sistema tão sofisticado, tão cheio de tecnologia, que ele passa a ser mais humano. Porque os sistemas hoje são desumanos, são muito ruins. É como uma pessoa plantar uma plantação imensa só usando uma colherzinha de pedreiro, enquanto podia estar usando máquinas automáticas e tudo. O que é mais humano? É a pessoa lavrando a terra, né? Um lavrador, um agricultor, trabalhando na terra com as suas mãos, ou ele sentado na varanda, bebendo um refresco e controlando um robozinho que está lá fazendo o serviço que ele tinha de fazer? A tendência natural é a gente dizer que o mais humano é a gente metendo a mão na massa, mas não é. Nós somos criaturas tecnológicas. A maior, se não a única característica que nos diferencia dos animais é a tecnologia, é a inteligência. Então, se eu tivesse que explicar o que é o ser humano, eu ia dizer, é um bicho que usa tecnologia, tem tecnologia. Então, enfim, esticou, né? Vamos deixar para a próxima aula, a gente continua. Não vou passar a tarefa hoje, não passei na aula passada. E as tarefas voltam a partir da quarta-feira, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Quer falar alguma coisa, Mais Sandra? uma pergunta, professor? Sim, Dá sim. tempo, pode falar. Infelizmente, eu não consegui ver a penúltima atividade por falta de energia, então Ai, não que tive pena, como hein? ter acesso à internet. Aí o senhor vai reabri-la, ou o senhor pode enviar por e-mail, ou ela fica mesmo, vamos dizer assim, em off? E que atividade é essa que você está falando? Ou você justamente não sabe qual é? Do HTML, professor, que era para a gente fazer uma criação era fazer uma criação de um sistema que atendesse. É antiga essa aí, né? Não, acho que foi a penúltima. Penúltima é antiga. É da informática documentária, atividades. Acho que é dia 21, se eu não me engano. Então, dia 16 ou dia 21. Você se refere a essa aqui do dia 21, segurança de dados? Ou controle de acesso? Eu acho que é o controle de acesso, porque segurança de dados já justamente é o levantamento, não é isso? Uhum. Pronto. Que ela encerrou no teste foi dia 25, professor, que ela fechou. Até o dia 25 eu fiquei sábado e domingo, aí... Eu não, fiquei sexta, sábado e domingo sem energia. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 dias de prazo para fazer essa tarefa, tá certo? Foi. Tá, eu vou abrir por mais um dia, mas assim, você pisou na bola. Você não pode deixar para fazer no último dia. Eu sei, tá certo? professor. Que aí Infelizmente eu não consegui organizar meu tempo. aí o que acontece é que você morre na praia, tá certo? Mas, tem que prever esses imprevistos. como o meu objetivo é salvar a sua alma, aqui vamos colocar. Hoje é
colocar até o dia 30, tá? Para você e para todos os demais aí que porventura Professor, quiserem. agradecemos. Tá. Agradecemos. Então, gente, esse sistema aqui é bom. Oi, foi atualizado, tá bom? Então, fiquem com Deus e até mais. Alô? Tem alguém ainda aí? Tem sim. Tá bom. Tchau, Boa tarde, gente. professor. Tô saindo. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, Andressa. Tchau, Mariana. Tchau, Eric. Valeu, Matheus. Valeu, Tom Carlos. Valeu, Zé. Já já a gente se fala.